Legal que todo mundo responde, isso aqui é satisfatório. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Obrigada, Sara. Agradeço a sua participação. Bom, pessoal, nas nossas últimas aulas, só me relembra, por favor, o que a gente falou. Eu lembro que a gente conversou com vocês sobre as questões da identidade e interculturalidades regionais da África. Falamos ali sobre a economia, a política, falamos da questão do apartheid, falamos da questão de Nelson Mandela. Nós fizemos a página 27. Só um minutinho, pessoal. Fala, Natan. Desculpa, gente, Natan, que veio aqui perguntar algumas coisas. Nós fizemos a página 27. Santo Cristo, eu não sabia o que fazer. Aí eu falei para vocês sobre... Ai, Senhor, espero que essa pessoa fale, que é triste falar com quem não fala. Ai, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Heitor, você está com o microfone? Sim. Ai, graças a Deus, porque não tem nada pior para um professor do que ficar falando com esses alunos por chat. Gustavo Gomes, travou ainda ou destravou? Ô, Heitor, faz um favor para a Pro. Me ajuda aí. Eu não anotei aqui nos meus alfarrábios o que nós fizemos na última aula. Eu lembro que eu expliquei para vocês questões aí sobre o apartheid de novo. Falamos um pouquinho de Nelson Mandela. Eu lembro que eu falei para vocês até a África do Sul. Eu não lembro se nós fomos adiante e se nós fizemos a página 27. Você pode, por favor, verificar para mim? Sim, Pro, você já fez a 27, você parou na página 28. Ai, obrigada, Heitor. Gente, Então, deixa eu só anotar aqui, que para você já tá ok, que a gente fez isso no dia 20, sei lá, 28 de 10. Espera só um pouquinho. Aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre Nigéria. É isso? Sobre Egito. É isso, né? Isso. Então, tá bom. Então, vou pedir para vocês, por gentileza, abrirem a apostila de vocês lá na página 29. Isso aqui. O Santo Cristo não sabia o que fazer. Obrigada, Gustavo. João Neiva. Ué, gente, por que não compartilha, Senhor? Tenha misericórdia. Peraí, gente, só ver o que está acontecendo aqui que não quer compartilhar, né? Porque ele tem vida própria. Não é isso que eu quero compartilhar, sabe? Ah, apareceu a Margarida.
Peraí, gente, porque não está aparecendo aqui para eu poder compartilhar com os senhores. Não sei por que cargas d'água. Ele não aparece. Ó, eu vou sair e eu vou tentar entrar novamente aqui, tá bom? Esperem aí um pouquinho. Ok. Ele simplesmente se nega, gente, a abrir aqui o que eu quero. Por quê? Eu não sei o que eu vou fazer. Ó, eu não estou conseguindo compartilhar com vocês a apostila do Positivo UOL, não sei por quê. Então, a gente vai falando daqui mesmo. E vocês vão acompanhando aí na apostila de vocês, tá? Então, para quem está chegando agora, a apostila, página 29, a gente vai falar sobre a Nigéria, que é um dos polos econômicos do continente africano. Quando a gente fala, né, do continente africano, é um continente que todos vocês já sabem, ele tem muitas diversidades, né? Ele tem diversidade cultural, ele tem uma diversidade gastronômica, ele tem uma diversidade musical, ele tem uma diversidade também econômica, tá? Então, nós vamos ter países que vão se destacar, né? Países que economicamente terão uma ascensão, serão países que terão ali algumas alternativas, e haverá, né, países dentro do continente africano que, infelizmente, eles acabam ficando mais isolados economicamente. Esse isolamento muitas vezes se dá por questões geográficas, né? Então, quando você fala de um país, por exemplo, que não tem acesso ao mar, um país que tem menos rios, né, que se conectam a outros países. Então, esses fatores geográficos, eles acabam servindo como um bloqueio para o desenvolvimento econômico de vários países aí dentro do continente africano. A Nigéria, né, é um país que ela vai apresentar potencialidades de integração, né? Então, é um país que tem acesso ao mar, é um país que participa, por exemplo, de exportação e exploração de petróleo, que é uma das suas principais commodities. Então, ele apresenta ali algumas condições para colocar a Nigéria dentro de um patamar de um país com condições econômicas mais favoráveis, tá? Infelizmente, essas condições econômicas mais favoráveis, elas não são sentidas por toda a população, tá? Então, a Nigéria, ela vai apresentar alguns fatores bem complicantes, que o primeiro deles, né, a Nigéria vai ser um país que vai ter uma grande quantidade de etnias, né? Então, dentro do território, né, dentro do espaço territorial da Nigéria, a gente tem ali mais de 250 etnias. Quando você tem essa quantidade toda de etnias, né, dentro de um país, você tem um desafio grande, que é que as etnias todas sejam unificadas, né, que elas sejam pacificadoras, né, que tenham relações mais amistosas entre elas. Então, você já tem aí um desafio interessante dentro da Nigéria, que é essa grande quantidade de etnia.
existe uma desigualdade social dentro do país, assim como em todos os outros países do mundo. Na Nigéria também vai aparecer essa desigualdade social. Então, a gente tem na região nordeste do país maior quantidade de pessoas pobres, tá? E para ajudar, existe também um fator que prejudica o desenvolvimento econômico dessa região, que é a atuação de um grupo terrorista chamado Boko Haram. A gente já falou para vocês do Boko Haram há um tempo atrás, mencionamos que eles sequestram meninas, por exemplo, e esse foi um dos atos piores assim que eles fizeram. E essa insegurança que o grupo religioso, né, islâmico, que é fundamentalista, que é radical do Boko Haram, acaba trazendo uma insegurança maior, e essa instabilidade proporciona com que esse local, né, o nordeste da Nigéria, seja menos desenvolvido. A Nigéria ela apresenta essas 250 etnias e vai ser o país mais populoso da África. Estima-se que em pouco tempo ela ultrapasse a China em termos de número de população, tá? Então é um país que tem aí uma grande quantidade de pessoas. Essa grande quantidade de pessoas, esse grande número populacional, ele acaba sendo bom em alguns aspectos. Alguém sabe me dizer quais são os aspectos que é bom ter um grande número populacional, especialmente de população jovem? Mão de obra jovem? Muita mão de obra jovem, tá? E essa mão de obra jovem, né, ela apresenta mais força e ela apresenta também um grande potencial de consumo. Então, isso faz com que a Nigéria seja vista aí por vários países como uma área para eles investirem, porque eles têm um potencial maior de rendimento. Bom, a Nigéria, ela vai ser um dos grandes exportadores de petróleo, e ela tem um problema. Qual é o problema, oitavo ano, quando você coloca a sua economia na mão de uma commodity, como o petróleo, por exemplo? Tem problema isso? A sua economia ela vai sofrer o risco dessa commodity alterar demais o preço. Ou ela sobe ou ela desce, né, Heitor? E aí, quando você tem essa questão dessa oscilação de valores, né, fatalmente você tem uma dificuldade grande. E a Nigéria, ela tem um problema que é um complicador, porque ela vai exportar essa commodity do petróleo cru, né? Então, ela vende o petróleo cru, que tem um preço X, e ela compra depois esse petróleo refinado. E aí o preço do petróleo refinado ele é maior, né? Então você tem uma balança comercial muitas vezes desfavorável, porque você vende por mais barato e você depois compra esse produto manufaturado, reprocessado, refinado por um preço maior. Então isso faz com que o país tem aí alguns decréscimos na sua economia em virtude dessa questão cambial. Além do petróleo, a Nigéria também vai utilizar aí a exportação do gás, tá? Então, essas duas commodities são as mais rentáveis para o país, que está também preocupado porque essas commodities elas não são renováveis, né? Portanto, são recursos que vão se esgotar. E ela vem buscando outras alternativas para depender menos desse mercado, tá? Então, quando a gente pega a Nigéria, por exemplo, ela vem buscando atrair empresas para dentro do seu espaço geográfico, reduzindo a questão de impostos. Então, você atrai empresas que não vão pagar impostos, atrai empresas oferecendo essa mão de obra numerosa e jovem, atrai empresas oferecendo um mercado consumidor em ascensão, né? Porque as pessoas elas consomem. E a Nigéria vem também buscando diversificar a sua economia, trabalhando mais na questão do agronegócio, né? Na atividade agrícola, na pecuária e na indústria manufatureira e também em mineração. Então, ela vem buscando aí
diversificar, mas a Nigéria tem muitos desafios, tá? Primeiro que quando você atrai empresas para o seu espaço territorial, disponibilizando para elas que você vai reduzir impostos, isso é muito ruim, isso é muito perigoso, porque é pelos impostos que os governos eles vão atuar no desenvolvimento das pessoas, né, no desenvolvimento social. Então é pelo pagamento de impostos que há investimento em saúde, em educação, que você consegue fazer um melhor remanejamento de distribuição de renda. E quando você reduz, né, a obtenção de receber impostos, fatalmente você também funila, né, vai diminuir ali o seu potencial de investimento. Então, isso acaba, muitas vezes, embora gerando emprego, mas não traz o rendimento necessário para que haja melhorias nessa questão de infraestrutura, tá? E aí não é à toa que entra a China nessa questão, e aí a gente já falou isso para vocês, não é segredo, que a China vai entrar nos países da África, entregar infraestrutura, né, desenvolver portos, aeroportos, enfim, todo o processo de transporte, todo o processo de rodovias, de ferrovias, né, para tentar viabilizar melhor essa questão comercial, mas em troca ela vai querer aí receber benefícios, né, e um desses benefícios é a diminuição desses impostos, a obtenção de matéria-prima a preços mais acessíveis. Então, infelizmente, tem essa jogada. Nigéria, deu para entender? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Oi. Primeiro, bom dia, que eu não consegui entrar. Bom dia. Mas é muito grande, assim, o déficit de infraestrutura na Nigéria, tipo, ou é mais ou menos? Infelizmente, Arthur, a maioria dos países que são da África são países que optaram, como o continente africano ele é um continente que ele tem um subsolo muito rico em recursos, né, minerais e recursos energéticos, então ele foi um continente que a grande maioria dos países optou por realizar o processo de exploração. Então não houve uma preocupação em desenvolver infraestrutura. Então daqui a um pouquinho a gente vai ver um mapa que mostra, por exemplo, essa questão de conexão entre os países. Então, você tem países, né? Você tem Nigéria, por exemplo, você tem Angola, enfim, você tem vários países ali dentro do continente africano, que se você pensar, por exemplo, eu sou um país exportador de minérios, né? Então eu retiro minérios daqui e mando para outros lugares. Se você retira minérios daqui e manda para outros lugares, o seu foco deve ser desenvolver infraestrutura para que esse meio de transporte ele possa ser lucrativo, né? Então você possa transportar o maior volume por um preço reduzido de combustível. E aí, muitos países da África, por exemplo, eles vão ser muito carentes em rodovias, vão ser carentes em ferrovias. Muitas vezes você tem uma ou duas estradas de ferro apenas no país. Então, esse pouco investimento em infraestrutura, ele vai fazer com que os países sejam menos competitivos, né? Ou seja, pelo fato de eu ter menos infraestrutura, os meus produtos eles têm a tendência dos preços serem mais elevados. Então, isso, infelizmente, é uma realidade, não só no continente africano, mas na grande maioria dos países classificados como emergentes. Na verdade, subdesenvolvidos também. Deu para entender? Deu. É que, tipo, pelo que eu li na Puxou, na África, ele é o país que tem o PIB mais alto, não é? Da África, a Nigéria. A Nigéria, sim. Então, se já a infraestrutura dele é um pouco subdesenvolvida, imagine o resto, né, do país. Então, né, e aí assim, você pega a Nigéria, que tem um país aí, que é um país que tem uma importante commodity ainda, né, que é a questão, como fala, a questão de explorar, a questão de mandar isso para outros lugares, mas assim, não existe também uma preocupação grande em o próprio país buscar se industrializar, né? Buscar desenvolver tecnologia para que ele mesmo faça o refino desse petróleo, por exemplo,
para que ele ganhe mais, né? Então, é uma preocupação grande e isso faz com que os países continuem sendo dependentes, né? E isso é uma coisa bastante preocupante quando um país não desenvolve indústria, não desenvolve pesquisa, não desenvolve infraestrutura, ele vai continuar sendo um eterno dependente. Então, o papel de colônia está ali marcante, né? Para que serviu uma colônia? Só para oferecer matéria-prima. E, infelizmente, muitos países ainda continuam com essa característica, né? De só fornecer a matéria-prima e comprar o manufaturado. Então, os países que eram classificados como metrópoles, né? Que hoje são os países desenvolvidos, continuarão sendo desenvolvidos, enquanto os que só oferecem matéria-prima continuarão, enfim, em desenvolvimento eterno. É muito ruim pensar que o Brasil é o que a senhora está falando, né? Tipo, a gente tem a oportunidade de modernizar algumas coisas, evoluir em alguns aspectos, mas, tipo, continua na mesma mesmice, né? Tipo, tiveram algumas crises no país, é claro, mas, tipo, tiveram outras oportunidades de se restabelecer e talvez evoluir um pouco mais, mas é meio ruim, né? Na verdade, é totalmente ruim, né, o Arthur, quando você tem um país que ele retrocede, né? Quando você tem um país que ele não desenvolve, e assim, infelizmente, se não houver a sorte, eu acho que o Brasil ele entra num processo interessante, porque assim, o Brasil eu acredito que ele seja um país que ele tem uma audácia de conseguir muitas vezes andar sozinho, né? Apesar de todas as crises, apesar de todos os problemas, ele é um país que ele tem muito potencial, né? Eu acredito muito no Brasil, mas a gente infelizmente vive um processo de retrocesso, né, de entreguismo, quando você tem um governo, né, e isso não só falando do governo atual, mas de vários outros governos, que ele abaixa as calças, né, desculpa a expressão, termo chulo, para fazer todas as vontades de países como os Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, isso é muito ruim. Isso faz com que a gente perca o brio, né? A gente não tenha vergonha na cara. Então, isso é uma coisa assim que me angustia enquanto brasileira, ver que o nosso país ele tem essa coisa do entreguismo, né? De ser subserviente, de falar amém para um monte de coisa. E coisas que não deveriam ser ditas, amém, né? Coisas que deveriam ser enfatizadas, muitas vezes você deixa para trás. Sei lá, ontem, por exemplo, vocês todos devem ter visto aí uma repercussão do caso da menina que o estuprador, né, foi absolvido e aí, assim, quando eu vejo isso, por exemplo, eu percebo que cada vez a gente só está andando para trás, né? E aí, quando você tem um juiz, por exemplo, que ele dá quando ele concede, por exemplo, retira a culpa, né, de alguém, com coisas que eram tão óbvias, né? Ele faz com que eu, por exemplo, perca toda a minha autoridade em falar algumas coisas, né? Então, cada vez que a gente fala para vocês assim, gente, olha, a gente precisa batalhar, a gente precisa fazer com que esse país se desenvolva, vocês precisam estudar, vocês precisam não só ter um diploma, mas vocês precisam desenvolver técnica, precisam desenvolver qualificação, porque assim a gente vai ser valorizado. E aí vem um cara que ele dá um veredito para um cara que é rico, isso mostra o quê, né? Mostra para mim, para vocês, para todo mundo, de maneira direta e indireta, que não, você não precisa estudar, você precisa ter dinheiro. Se você tem dinheiro e dá onde dinheiro tanto faz, já tá bom, já tá valendo. Então, isso é muito ruim, né? É muito triste,
Mas, enfim, eu gostaria que a gente não olhasse para os exemplos negativos e que a gente buscasse os exemplos positivos, né? Os exemplos de que realmente o brasileiro ele tem espírito empreendedor, o brasileiro ele desenvolve coisas, o brasileiro ele cria coisas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a falta de investimento, mesmo com a falta de oportunidades, mas ele não desiste, ele vai atrás. Então, é isso que eu acho que a gente deveria ter mais forte, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma inversão de valores, né? Dizendo assim, você não precisa estudar, você precisa ter dinheiro, você tem dinheiro, você consegue o que você quiser. Então, isso é muito triste. Na verdade, isso é angustiante, porque ontem mesmo eu comentei até com meu marido, eu falei, esse país aqui faz a gente ter preguiça, sabe? Faz as pessoas aqui, o mal do Brasil são os brasileiros, né? É clichê isso, mas é bem verdade. Então, precisamos reverter, tá? Precisamos mudar conceitos, precisamos mudar valores, precisamos mudar de hábitos. Então, quando eu vejo, por exemplo, né, e aí eu não poderia deixar de falar, mas assim, quando eu vejo, por exemplo, que você tem uma semana para fazer prova e tem camarada que a gente tem que mandar mensagem pro professor para cobrar que o cara não fez, isso é de vergonha, assim, entendeu? Então, assim, é de preguiça, é de deixar para lá, é de tanto faz, é de uma pouca importância. Então, né, fatalmente a gente vai ter tudo isso. Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa ter, Arthur, é fé, né? A gente tem que ter fé, a gente não pode desacreditar, apesar de vir um monte de gente fazer com que a gente desacredite, fazer com que a gente perca, né, a fé, perca a esperança, mas a gente tem que buscar, sempre ter fé e acreditar que as coisas podem e devem mudar, né? Mas isso, obviamente, depende de cada um. Por mais que a gente abra a cabeça e coloque lá, olha, você tem que estudar, você tem que fazer a diferença, você tem que fazer isso, não sei o quê. Se não for da pessoa, seremos eternamente colonizados, entendeu? Seremos eternamente fornecedores de matéria-prima. Enfim, vamos ver o que vai rolar. Então, meio que é isso que eu tava pensando até. Que a gente meio que tá dependendo de uma nova geração para mudar tudo, né? Mas meio que essa geração tá deixando de desejar já um pouquinho. Não, mas não são todos, né, Arthur? Graças a Deus. Existem as exceções, mas é como não, então, mas assim, as exceções, elas não devem perder a esperança, elas não devem perder a fé. As exceções, elas não devem ser coniventes com aquilo que é comum, entendeu? As exceções, elas devem ser efetivamente as exceções. Elas não devem entrar no balaio, você entendeu? Então é isso que a gente tem que batalhar, para que não entre no balaio. A gente tem que tentar fazer sempre a diferença. Isso não é clichê de Drummond, tá, gente? Assim, nem lembrei disso. Mas, assim, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que questionar, a gente tem que batalhar para uma sociedade melhor e mais justa. Então, assim, quando eu vejo pessoas batalhando para uma sociedade melhor e mais justa e eu vejo um bando de gente acomodada, isso vai, né, fazendo com que a gente questione muitas coisas. E acho que é isso que tem que acontecer. Você tem que questionar, você tem que batalhar para que você também não caia nesse limbo, entendeu? De ser acomodado e não preciso fazer nada porque eu vou passar de ano mesmo. É pensar pequeno, é pensar baixo, é querer pouco da vida, entendeu? Então, eu espero que a gente tenha muitas coisas boas, né, dessa geração que está vindo. É uma geração que tem uma crítica, uma geração que pensa, mas é uma geração também acomodada, é uma geração também muito preguiçosa, é uma geração também que, como eu já falei para vocês, batalha pelas minorias, né? Então, enquanto a gente lutar para defender minoria, a maioria vai se lascar. Então, a gente tem que se unir. Bom. Ô, professora. Oi. Tá tendo as eleições lá nos Estados Unidos, né? Com certeza quem vai impactar tanto positivamente aqui no Brasil, tanto negativamente, né? Vai, né, Arthur, Carlos, principalmente quando você tem, por exemplo, um governo que eu particularmente acho que assim, né, falta inteligência emocional em muitas vezes, né, em muitas pessoas, mas assim, quando você tem um país, né, por exemplo, vamos pensar que você tem uma empresa, né, que você vende guitarra, né, vamos pensar que você produz guitarras e você vende essas guitarras.
E você sempre manifesta nas redes sociais que você é do rock, eu só vendo pro rock, eu só curto rock. Quando a gente só aponta para um nicho, significa o quê? Que eu estou deixando de dar oportunidades para outros nichos, né? Significa que eu estou deixando de atender outras segmentações de mercado e estou atendendo só uma. E eu corro um risco. Porque se essa segmentação do rock, por exemplo, né, a gente vê o rock brasileiro em um fiasco, definhando, né, não aparece nada legal, não sei o quê, perdendo espaço, e você diz que você só continua vendendo para o rock, significa que o pagodeiro não vai comprar tua guitarra, ou sei lá, não sei nem se o pagodeiro compra guitarra, não, o cara do axé, o cara da... Enfim, né, outras vertentes musicais não vão comprar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você é do comércio, né, quando você vende produtos, você não pode ter uma preferência, né? Você tem que ser político, né? E você, muitas vezes, sendo político, você precisa dançar conforme a música para que você não perca espaço. Então, se você é muito cabeça dura e você só vai para uma vertente, aquela vertente quebra, né? Ela falha, ela perde espaço, o seu negócio quebrou, o seu negócio foi para o beleléu. Então, a gente precisa ter inteligência. Eu vou dizer uma coisa para você, Carlos, que assim, independente de quem vencer as eleições nos Estados Unidos, ele vai batalhar para o país dele, entendeu? Ele não vai batalhar para os outros países. Os outros países que fazem negócios com os Estados Unidos é que vão precisar se adequar, é que vão precisar se reorganizar para atender essa demanda. Então, assim, não vai ter nenhum bom e nenhum pior para o Brasil. Vai ter presidente dos Estados Unidos que vai continuar querendo que aquele país seja hegemonia, você entendeu? E o resto é o resto. Então, independente de quem ganhar, o que o Brasil precisa desenvolver é inteligência. Porque se você fala, eu apoio X, eu apoio Y, infelizmente, se o outro ganhar, você se lasca, tá? Porque há retaliação. Há problemas. Se você não tem diplomacia, se você não tem educação para lidar com algumas coisas, infelizmente você acaba se lascando no final. Especialmente um país que fornece commodities. Bom, uma coisa que lembrou, uma coisa que o professor de redação falou pra gente uma vez, que tinha numa redação um texto de uma garota que ela, tipo, era dissertativo, mas a opinião dela era totalmente contrária. E daí ela meio que ele falou assim, que a gente tinha que escrever o que os professores queriam que a gente escrevesse, sabe? Não que a gente ache. Infelizmente, Arthur, a vida ela vai ensinar para você que algumas vezes você precisa agir por conveniência. Ninguém está dizendo que você tem que mudar o seu pensamento, ninguém está dizendo nada disso. Eu, por exemplo, tenho o meu pensamento. Eu não fico aqui falando para vocês façam isso ou façam aquilo. Eu mantenho o meu. Mas, assim, a gente tem que ter inteligência para você saber o que o mercado demanda de você, entendeu? Não adianta você vir com um discurso, a não ser que você queira se candidatar para política, aí você vai e você defende a sua bandeira. Mas enquanto você não lida com um público só, você lida com uma gama de pessoas, você precisa ser diplomático. Então, você muitas vezes vai precisar falar aquilo que a massa quer ouvir, entendeu? Infelizmente. Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir o teu argumento, nem todas as pessoas estão... E nem todas as pessoas querem ouvir o teu argumento, entendeu? Então, assim, muitas vezes se eu coloco uma proposta, eu quero que você disserte sobre aquela proposta, e não que você venha com o teu pensamento. Se houver espaço, você pode até colocar, embora eu seja contrário a isso, mas nesse momento eu vejo que dessa forma tal, entendeu? Se houver espaço, você até pode dar a tua opinião, mas existem momentos em que a sua opinião ela não é bem-vinda. Infelizmente, a vida é assim. E a mesma coisa com relação ao Donald Trump e ao Biden e Bolsonaro. Algumas vezes a opinião do Bolsonaro não nos interessa, tá? Não só do Bolsonaro, de vários outros. Do Lula, enfim, de vários outros. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos adiante. Bom, a gente vai falar agora para vocês sobre o Egito, tá? O Egito também é um outro polo
econômico da África, é um país que tem uma diversidade econômica grande, é um país que ele vai atuar no setor primário, no setor secundário, no setor terciário, é um país que dentro do setor terciário ele vai atrair muitos turistas, né, especialmente por conta das pirâmides, o próprio Rio Nilo. Esse Rio Nilo vai ser muito utilizado para agricultura, ele vai ser utilizado para fornecimento de energia, para navegação. O Egito vai sofrer, né, apesar de ser um país que produz, né, insumos agrícolas, mas ele vai sofrer com um solo ácido, um solo mais pobre, então ele precisa desenvolver tecnologia para ter uma melhor produtividade. O Egito tem uma diversidade de tipos de indústrias, né, então ele vai ter indústrias na área automobilística, na área de tecidos, ele vai ter uma série de indústrias aí, voltadas inclusive para a agroindústria dele. Ele vai ter um setor primário muito voltado para o extrativismo, né? Então ele vai ter uma gama de minerais dentro do seu território, ele vai extrair esses minérios, ele tem petróleo, então ele vai ser um país que ele tem uma diversidade econômica muito favorável, tá? O Egito, ele tem um problema, porque ele vai ter cidades, né? Cairo, por exemplo, que é a capital, Alexandria, são cidades que vão ter uma grande acumulação de pessoas, né? Então, são cidades muito populosas, são cidades urbanas, né? Como o nome já diz, né? São cidades urbanizadas, mas que, como elas têm uma concentração grande de pessoas, muitas vezes você tem carências de infraestrutura. Então, muitas vezes faltam alguns acessos à saúde, à educação, transporte. Então, eles têm, por exemplo, uma demanda grande por meios de transporte público, eles têm uma demanda grande por moradia, tem uma demanda grande por água, né? Então, o Nilo está morrendo, o Nilo tem um problema sério aí de escassez de água, por exemplo, tem muita poluição. Então, tem uma série de fatores que vão acontecendo ali no Egito que são favoráveis, né? A questão econômica, mas a questão populacional, você tem ali muitos desafios para serem resolvidos em virtude do grande adensamento populacional, tá? O Egito, ele apresenta, no entanto, uma instabilidade política que compromete muitas coisas, tá? Todos vocês já sabem que o Egito, ele através ali do Rio Nilo, né, ele foi palco de antigas civilizações, né, primeiros aglomerados começam a se formar, e o Egito, ele passou por vários reinados, né, por vários impérios, foi invadido, então ele tem Ai, gente, a palavra me fugiu, mas ele tem uma herança muito grande dos povos árabes, né? Então, essa tradição, essa cultura árabe é muito forte ali no Egito, tanto que tem muita gente que acha que Egito é Ásia, e não é, tá, gente? Egito é África. E o Egito passou, então, por vários reinados, ele ficou durante muito tempo sobre o regime da França, da Inglaterra, enfim, né, aí tem um... Ai, caramba, me fugiu o nome agora do lugar. Enfim, daqui a pouco eu lembro. O Egito vai ter uma obra arquitetônica que é uma das mais célebres aí, em termos de engenharia. Ai, gente, esqueci o nome do lugar. Ai, depois eu lembro. Enfim, e o Egito, né, ele passa, como eu falei para vocês, por uma instabilidade política. O Egito, ele foi governado por mais de 30 anos por um cara chamado Hosni Mubarak, tá? E Hosni Mubarak, ele tinha, assim como em vários outros países africanos, uma forma de política que era muito voltada para atender aos seus próprios interesses e aos interesses de quem estava ali por perto dele. E a maior parte da população padecia, né? Tinha necessidades que não eram atendidas pelo Estado.
E houve a Primavera Árabe, né, que começa lá na Tunísia e vai se espalhando por vários países. E essa Primavera Árabe também vai chegar, todos vocês já sabem o que foi a Primavera Árabe. Sim? Não? Como que... Vocês lembram? Então, a Primavera Árabe foram manifestações, né, populacionais para mudança, né, para mais democracia dentro dos seus países, tá? E aí a Primavera Árabe chega, então, no continente africano, né? Começa no continente africano e chega em vários países e chegou no Egito. Quando chegou no Egito, conseguiu derrubar, né? O levante populacional conseguiu derrubar Hosni Mubarak, né? Ele acabou ele renunciou ao cargo, depois ele acabou sendo preso, e aí o Egito vai passar pela sua primeira eleição democrática, né? E aí essa eleição democrática, a população foi às urnas e escolheu um cara chamado Mohamed Morsi, né? Mohamed Morsi, um político que ele tinha uma história, né? Tinha ali no seu currículo ter participado de um grupo classificado como radical, né? Um grupo que tinha ali algumas vertentes mais extremistas, né? E esses laços históricos fizeram com que houvesse uma rejeição de parte da população. Então, uma galera não queria mais que esse Mohamed Morsi ficasse no mandato, né? Ficasse sendo presidente do Egito, e aí a galera vai para a rua de novo. Fora Mohamed Morsi, e o cara não queria sair. O cara resistiu, o cara falou, não, mano, não saio, eu fui eleito democraticamente, eu não vou sair, e a galera fazendo pressão. Aí chega um momento que o Mohamed se recusa a sair do cargo, falando, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí vem o golpe militar e manda esse cara para cadeia, né? Mandou Mohamed Morsi para cadeia, falou, mano, aqui é golpe militar, quem manda é nós, vocês não têm direito a nada aqui. E aí, quando a gente fala do Egito, então, o Egito, ele está hoje sobre o comando dos militares, né? Então, quem está lá, na verdade, ficou até 2018, Abdel Absisi, que é um general Sisi, que é também severo, que é um cara mais rígido, e ele foi reeleito entre 2014 e 2018. Então, ele ficou, né, por 2 mandatos, ainda está, né, atualmente no mandato. E esse cara, né, esse general, ele foi eleito também democraticamente por cerca aí de mais de 90% dos votos, e tem indícios de que há fraude, né? Porque assim, se a galera não queria o Mohamed Morsi, porque o Mohamed Morsi tinha tradição mais radical, aí derruba do poder, Mohamed vai preso e, estranhamente, Mohamed será assassinado. Quer dizer, na verdade, ninguém diz que ele foi assassinado, tá? Dizem que ele teve um mal súbito e tal, e aí o Mohamed acabou sendo morto lá na cadeia, né? Morreu na cadeia, coitado, assim, né, drasticamente. Então, há indícios que falam que ele foi assassinado, né? Quem será que assassinou Mohamed Morsi? O fato é que, né, a população não queria o Mohamed porque ele era bravo, mas elegeu o Sisi, né, que é o general que tá lá, que também é bravo. O cara segura ali com punhos de ferro, que não deixa a galera fazer o que quiser e não sei o que lá. E essa instabilidade, né, dentro do Egito traz algumas consequências, né? Porque assim, não tem uma democracia, né? E apesar do Sisi ter sido eleito democraticamente, mas há dúvidas, né, desse pleito. E infelizmente essas instabilidades políticas, elas fazem com que o Egito seja palco de muitos atentados terroristas, tá? E isso é um problema para o Egito, principalmente porque é um país com potencial turístico. E aí as pessoas não vão em nenhum lugar que tenha atentado ai meu Deus, terrorista, né? As pessoas não vão. E aí o que acontece? O Egito fica nessa, né? Vai para lá, vem para cá. Mas o fato é que, apesar dessas instabilidades políticas, o Egito ainda se mantém aí no cenário econômico como uma das principais
potências econômicas dentro do continente africano. Deu para entender? A gente ficou confuso? Como que está a situação? Deu para entender. Professora, tá me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Meu microfone não tava abrindo. Mas deu para entender. Então, beleza. Então, o que eu quero para vocês, oitavo ano? Que os senhores façam a página 32. A gente corrige isso amanhã. E aí a gente amanhã também vai falar um pouquinho aí sobre as questões de blocos econômicos dentro do continente africano, tá? Enfim, acho que é isso. Fiquem de olho aí nas coisas que estão acontecendo. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Lá na página 38, página 39, a gente tem os principais povos do continente africano. Principais não, né? Os grupos tradicionais aí de povos africanos. E aí, o que eu gostaria de pedir para vocês? Que os senhores lessem aí, né, sobre os tuaregues, sobre os maçais, sobre os pigmeus, sobre os bosquimanos e nas próximas aulas, eu vou chamar aleatoriamente pessoas que estejam na aula para que falem sobre esses povos. Então, a gente vai escolher um dos povos e uma pessoa para poder falar o que entendeu, tá? E aí a classe pode contribuir, não tem problema. Mas eu gostaria que fosse uma coisa que vocês fizessem, tá? Pode ser? Pode. Tá bom. E aí eu gostaria de pedir que vocês não se acomodassem nos alunos que sempre falam, tá? Porque esses não serão chamados. Serão chamados aqueles que nunca falam. Deu para entender? Quem não tem microfone, já faz aí, já providencia, seja proativo, já faça aí um slidezinho lá e quando a gente pedir para você falar, e se você não tem microfone, você já projeta o seu PowerPoint lá que você já pesquisou sobre esses povos, tá bom? Então, eu espero de vocês proatividade, beleza? Gente, fico por aqui, desculpa, Beleza. falei demais. Pro, Oi, Arthur. Carlos, eu sei queria lá, comentar. Cortou Foi mal, pra pode mim, falar, Carlos. explica de novo. Oi? Vocês podem Ele explicar falou que de novo cortou o pra que, ele. você acabou de falar do O que eles eu vai chamar as falei pessoas. o que eu falei aqui para vocês lerem, né, e fazer lá um resuminho, sei lá, sobre os povos tradicionais do continente africano. Porque nas próximas aulas eu vou pedir para que vocês expliquem sobre eles para nós. Entendeu, Carlos? Arthur? Gente, o Breno tá bem? Ele tá indo pra escola Eu acho. presencial, ele tá indo para as aulas presenciais. Ah, tá. É que eu não vi mais nem nas minhas aulas. Então é isso, povo. Findo por aqui. Oi, Arthur. Eu ia falar pra senhora que, como a gente tava falando sobre o Egito, eu vi um documentário na Netflix, é bem legal, assim, sobre... eu não sei se a senhora vai se interessar, mas é muito legal. É a Secreta Tumba de Saqqara. É muito bom. Eu recomendo a senhora assistir. Tá no Netflix? Sim. Saqqara com 2 Qs. Saqqara. Vou ver, Arthur. E aí a gente comenta sobre ele. Só que eu não vou ver esses dias, Arthur, porque a minha vida tá um verdadeiro tumulto. Meu banheiro tá em reforma, minha casa tá uma zona cheia de poeira. Ninguém merece nada disso. Não desejo isso pra vocês, tá? Mas eu vou ver sim, Arthur, tá? Sempre me interessa por coisas interessantes. Quem falar com o Breno, diga que eu estou com saudade da participação dele nas aulas, tá? Gente, um beijo, fiquem com Deus. A gente se encontra nos próximos dias. Aliás, amanhã, tá bom? Tchau, beijo. Beijo, Tem como professora, falar no banheiro. Tem que acordar cedo pro cara, antes do cara chegar. Tudo, Arthur. Não, você não tem noção, Carlos. Eu não tenho banheiro. Eu estou tendo que usar o banheiro do estúdio do Eduardo. Então, assim, você não tem noção da coisa. É difícil, sabe? Mas a gente vai se adequando. Flexibilidade é a palavra-chave.